nós continuamos expondo o livro de Romanos. Na segunda parte, a parte que nós falamos que é a parte prática do que o apóstolo Paulo coloca. E se os irmãos bem se lembram, o pastor Noidi, quando veio pregar aqui da última vez, ele falou, para o Ricardo ficaram 2 versículos, para o Silvano 6, 7, e para mim foram quantos, pastor? Quantos? Foi um monte. Daí para o Silvano, semana passada ficou 1 capítulo, e hoje seria 1 capítulo e meio, mas eu dividi. Mas o tema ele vai até o capítulo 15, versículo 13, mas nós leremos só o capítulo 14, de 1 a 12. Romanos 14, de 1 a 12. O texto diz o seguinte: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. O que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, ou nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por este texto lido. Te louvamos porque o Senhor nos traz alguns textos que algumas vezes nós não estamos tão acostumados, mas como ele enriquece as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor me use agora para transmitir aquilo que o Senhor deseja, que eu fale com clareza e que o teu Santo Espírito leve aos corações, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei se os irmãos, não sei, tenho certeza que os irmãos conhecem aquele seriado Chaves, Amigo Chaves, né? Que tem os famosos bordões, né? Ninguém tem paciência comigo. Lembram-se que o Chaves sempre falava isso, ninguém tem paciência comigo. Era um bordão que ele falava, tenho isso, né? São vários bordões, um seriado muito educativo, bem legal. Acho que todos já conheceram, assistiram pelo menos alguma vez na vida. E ele sempre falava, ninguém tem paciência comigo em determinados momentos. E quais eram esses momentos, né? Normalmente, quando o professor Girafales estava lá falando e de repente começava aquele tumulto na sala, e o professor mandava todo mundo ficar quieto e o Chaves terminava falando que ele era o mestre linguista, né? O apelido carinhoso que eles tinham dado. E aí todo mundo falava, ei Chaves, né? Daí ele fala, ninguém tem paciência comigo. Ou então, quando o seu Madruga dava um croque na sua cabeça, né? Ou o Kiko mandava ele cálice, né? E eram momentos em que o Chaves falava, ninguém tem paciência comigo. Mas eu me lembro de um episódio triste em que o Chaves está lá e a Chiquinha ganha uma viagem para Acapulco, podia levar um acompanhante, leva seu pai, seu Madruga. Então, o professor Girafales, a dona Florinda e o Kiko resolvem ir também para Acapulco. E a dona Clotilde
também resolve ir para Acapulco. E fica aquela cena triste, né? E aí chega o Seu Barriga, né? Aquela música triste, e mesmo na tristeza, o Chaves recebe o Seu Barriga com uma pancada, como ele sempre fazia, né? E o Seu Barriga vai tentar falar com um, ele fala, foi para Acapulco, e fala com outro, foi para Acapulco. Aí o Seu Barriga, já que todos os meus inquilinos foram para Acapulco, eu vou também, né? Se eles têm dinheiro para ir, eu tenho também. E ele sai e começa aquela música triste novamente, que deixa a gente quase chorando. Até que o Seu Barriga volta e para, e pensa, e ele volta e fala, Chaves, você tem o desejo de ir para Acapulco? E então ele fala, vamos comigo para Acapulco? E o Chaves fica todo feliz. E eu acho muito interessante, porque mesmo o Chaves sendo o mais desastrado, recebendo sempre com pancadas, né, sempre com alguma coisa, ou chutava uma bola na cabeça do Seu Barriga, sempre tinha uma coisa que acontecia. O Seu Barriga o acolhe e o chama para ir com ele para Acapulco. E eu acho muito interessante isso, porque esse texto ele nos fala sobre algumas pessoas também que são fracas na fé, mas que devem, assim como Chaves, ser acolhidas e por aqueles que são fortes na fé. E só para a gente entender o que acontece antes desse texto, a igreja romana, assim como outras igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, era uma igreja formada por judeus e por gentios. Só que haviam questões relacionadas a esses dois grupos, muitas questões que às vezes causavam divisões. Então Paulo escreve essa carta antes mesmo de ir a Roma, mas já conhecendo um pouco do contexto, porque ele conhecia algumas pessoas de lá. E então o capítulo 1, do versículo 17 até o capítulo 3, 20, talvez sejam os capítulos mais depressivos da Bíblia. Porque Paulo vai falar justamente sobre a corrupção humana, sobre o pecado humano, a depravação do homem. E mostra que diante de Deus, a nossa condição, sejamos gentios, sejamos judeus, é de pecadores. John Piper fala que essa é uma viagem pela natureza corrompida do ser humano. É uma viagem que nós fazemos pela nossa própria natureza. Mas, glória a Deus que tem o versículo 21 do capítulo 3, que Paulo começa a mostrar a graça de Deus e que nós somos justificados em Cristo. Isso independe de sermos judeus ou gentios, nós somos justificados somente pela graça em Cristo Jesus, que nos redime mediante a fé. Ou seja, a justiça não é a nossa própria justiça ou a justiça dos outros, a justiça de Cristo, ela que nos justifica. E o objetivo da justificação, o objetivo de tudo isso é a justificação do cristão, e não a justificação é consequência de uma vida de santidade. Nós vivemos uma vida de santidade porque nós fomos justificados, não para sermos justificados. Até que chega no capítulo 12, então, Paulo começa alguma parte prática, deixa um pouco de lado a doutrina, que embasa a prática, mas ele começa a falar da prática. Então, Romanos 12, 1 e 2 fala do relacionamento do homem para com Deus, depois do homem para consigo mesmo, depois para com o próximo. E semana passada o Silvano falou sobre o relacionamento do homem com as autoridades. Há alguns textos que, se a gente pudesse, a gente não pregaria na Bíblia. E esse das autoridades eu acho que é principalmente no momento que nós estamos vivendo. Mas como nós estamos pregando em Romanos, nós temos que ter fidelidade com o que nós estamos fazendo, então Silvano precisou pregar. Mas esse texto de hoje ele é um pouco mais fácil, mas também ele trata algo que nós não estamos tão acostumados a falar. Mas Paulo está falando aqui sobre um relacionamento que sempre foi falho do judeu com relação ao gentio. Deus mandou que os judeus fossem luz para as nações, levassem o evangelho para os gentios. Ou seja, os judeus não eram um povo em si mesmos, Eles eram um povo que buscavam levar a glória de Deus ao mundo. Mas eles não cumpriram isso. E foi necessário que Cristo viesse para completar a obra e para que a graça de Deus chegasse a nós, gentios.
Então há uma tensão entre esse relacionamento entre judeus e gentios em Roma. E um dos aspectos que causa esse problema é a alimentação, né, incluindo o vinho, então o tipo de alimentação que era comido, e também os dias guardados pelos judeus. Então, primeiro, quais eram os problemas relacionados à alimentação naqueles dias? A lei de Moisés era dividida em 3 aspectos. Um que a gente chama de lei moral, que são os 10 mandamentos, outras coisas que o Senhor nos manda e que isso permanece até hoje, né? Não matar, né? Não é só para aquele tempo, é para hoje e vai ser para sempre. Prostituição é pecado ontem, hoje e será sempre. Então todos esses pecados estão dentro da lei moral, uma lei que é colocada diante de nós para que nós a cumpramos e vale para hoje. Mas existia também uma lei civil, uma lei que era de Israel, propriamente dita. Nós não obedecemos a lei de Israel, nós obedecemos a lei do Brasil. Então, por isso, Silvano falou na semana passada de submissão aos governantes, de deveres legais, impostos, todas essas coisas, porque nós devemos obedecer à lei brasileira. E existia uma lei cerimonial. Então, sábados, a alimentação e outras coisas eram dessa lei cerimonial, uma lei religiosa. Então, os sacrifícios feitos no templo faziam parte dessa lei cerimonial, mas elas foram substituídas porque Cristo veio e morreu. Ele foi o perfeito sacrifício, não restando a necessidade de oferecermos mais sacrifícios para ninguém. Por isso, Gabriel leu no início, né, Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Ou seja, tudo isso era sombra de Cristo. Então, o sábado era sombra de Cristo, né? Porque o sábado significa dia de descanso, descanso. E aí nós nos lembramos de Mateus 11, de 28 para frente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Cristo nos chamando para viver o sábado nele, o descanso em Cristo Jesus. Nós guardamos normalmente o domingo como um dia para o Senhor, o dia do Senhor. Por que nós fazemos isso e não no sábado, como a lei determinava? Porque a ressurreição de Jesus foi num domingo, o Pentecostes foi num domingo, a igreja primitiva se reunia num domingo, né? Lembram-se que Eutico estava ali sentado na janela e Paulo pregando lá por um longo tempo, Eutico cai. Que dia que foi isso? Domingo, né? Na história também da igreja primitiva, se lermos os livros, a igreja se reunia num domingo, e por isso nós hoje nos reunimos num domingo. Então, dentro da lei cerimonial, também havia um tipo de alimentação que não deveria ser comido. Coelho, porco, né? Se você quisesse ir ao Outback e comer aquela costelinha de porco com barbecue, você não poderia, né? Carne com sangue, aquela picanha mal passada, né? Saindo um pouquinho de sangue, não poderia. Por quê? Porque isso fazia parte da lei cerimonial. E Paulo fala que, no versículo 14 do capítulo 14, ele fala, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, ou seja, não é coisa da cabeça dele, é no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse, realmente é impuro. Parece aqui que quando a gente lê, poxa, para um é pecado, para outro não, é uma relativização do pecado? Não, irmãos, de forma alguma. No versículo 23 do capítulo 14, Paulo fala, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que tem dúvidas, o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então Paulo está falando aqui, olha, se o que você está fazendo, a sua consciência acusa, isso é pecado, é melhor não fazer. Porque se não provém de fé, é pecado.
Não está relativizando, mas ele está falando que está relacionada à consciência e à fé. Então, peraí, se eu fizer qualquer coisa, né, eu decidi agora, e minha mente está tranquila, irmãos, está tranquila, que eu posso sonegar impostos. Né? Tranquilo. Não, irmãos, a lei moral permanece, ela continua. Né? Isso é pecado. A palavra de Deus denuncia isso como pecado. Então, mesmo que a sua consciência esteja tranquila, você está pecando. Porém, se você tem algo que é base de tradição, algumas coisas, né? Tem que vir de terno. Se você acha que tem que vir de terno, né? O Vini, aí que gosta de usar um terno, né, Vini? Se ele acha que tem que vir de terno, vem de terno. Porque se a sua consciência acusa, isso passa a ser pecado. Então Paulo vai falar para essa igreja que precisa haver tolerância de um para com os outros, porque tanto o objetivo de um quanto de outro, tanto daquele que come qualquer tipo de alimento, como aquele que se abstém de alguns tipos de alimento, tanto aquele que consagra o sábado ou outros dias, quanto aquele que não tem um dia específico, eles fazem isso para a glória de Deus. Então, nosso tema aqui hoje é tolerando para a glória de Deus. Vivendo em tolerância para a glória de Deus. Mas, irmãos, nem tudo a gente pode tolerar. E eu vou fazer uma pequena observação antes da gente começar diretamente no próprio texto, para que a gente possa entender o que não é tolerável. E quando eu falo de não haver tolerância, não é aquilo lá de colocar a goela abaixo, não é aquele negócio da gente querer, né, ser homens bombas, né, e não tolerar nenhum tipo de coisa. Não, é que a gente não deve pregar isso como algo a ser ensinado dentro da nossa igreja. E nós não podemos tolerar isso porque ele vai contra a nossa fé. Então, nós não podemos tolerar o que é essencial para a nossa fé. Nós não podemos tolerar quando aquilo que é essencial é distorcido. Né? Por exemplo, nós temos aqui a sala dos novos membros, estivemos na semana passada, foi muito gostosa. E a primeira aula dessa aula são os 5 solas. Isso é pilar da nossa fé, isso não pode ser alterado. Se alguém quiser entender de outra maneira, isso não é bíblico, nós não podemos aceitar. E isso tanto não é tolerável porque a gente vê que na história não foi tolerável. A Igreja Católica dizia, por exemplo, que a tradição eclesiástica ela tinha o mesmo peso de valor que a Bíblia. O que é a tradição eclesiástica? A Igreja Católica tinha uma definição de alguns temas e ele falava, olha, isso é correto e não interessa se a Bíblia diz ou não, isso é correto. Então, essas coisas tinham o mesmo peso da Bíblia. Então, o que os reformadores falam? Sola Escritura. Somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Eles também falavam que você poderia comprar indulgências para garantir um espacinho no céu. Ele fala, solos Cristo, somente a salvação é por Cristo, mediante a fé, sola fide em Cristo Jesus, pela graça. Né? Sola gratia. Então, todas essas coisas, e nós vivemos, só lhe deu glória, para a glória de Deus. Então, essas coisas nós não podemos alterar. Se alguém quiser falar, não, isso é relativo. Não, não é. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Outra coisa que não é tolerável, aquilo que é imoral. E quando eu falo que não é tolerável, não digo que a gente não pode receber pessoas pecaminosas, porque nós somos pecadores, nós nos achegamos à casa de Deus, então os pecadores devem ser recebidos, mas para serem transformados, para serem confrontados pela palavra de Deus. Não são coisas tratadas de acordo com a nossa consciência, né? O que é imoral na Bíblia. E então, a partir disso, nós podemos entender o que é acolher, o que é tolerar para a glória de Deus. E o versículo 3 nos fala, olha, vocês não estão tolerando, mas Deus o acolheu. Então vocês também devem acolher essas pessoas. E aí o texto fala de fortes e fracos na fé.
Paulo não queria causar uma divisão na igreja, falando que o forte é o grupinho daqui, os fracos são os fraquinhos dali e devem ser deixados de lado. Não. Paulo, em momento algum, quer causar uma divisão na igreja. Então, quando a gente ouve esse texto, a gente não pode ficar pensando, não, eu sou forte, né? Eu sou Sansão, né? Não, a gente tem que entender que nós temos uma responsabilidade para com os outros, é um relacionamento. Então, Paulo fala, acolham, mas não para ficar brigando ou discutindo. Um relacionamento de forte para com o fraco, acolher aquele que é fraco, aquele que ainda não é maduro na fé, é novo na fé. Acolham para que possam conversar, ser recebidos, mas não para ficar discutindo sobre o que deve ou não deve ser, né? Muitas vezes nós queremos acolher pessoas para ter aquelas discussões teológicas. Discussões teológicas são boas desde que elas tenham o objetivo de trazer crescimento às pessoas. Mas se é simplesmente para colocar a outra pessoa para baixo, não vale a pena. Então, Paulo vai falar que essas coisas aqui são algumas coisas que dependem da consciência da pessoa. Os judeus não queriam comer um tipo de alimento de carne de porco. Por quê? Porque eles tinham isso na tradição a vida inteira, cresceram aprendendo isso, e de repente falaram, não, agora pode. Né? Tanto que Pedro vai lá e tem uma briga em sonho ali com Deus. Né? Deus fala, ô Pedro, tá vendo esses animais aí no lençol? Mata e come. E eram animais considerados impuros. Pedro fala, jamais colocaria na minha boca algo que fosse impuro. Daí Deus, não considere o que eu purifiquei impuro. E aí Deus fala de novo, mata e come. Pedro não, de novo. Pedro é teimoso, né? 3 vezes tudo, né? Daí vai, não, jamais colocarei, até que a terceira ele entende. Mas Pedro fica ali lutando com Deus em sonho, porque era algo difícil para eles, estava arraigado no coração deles, arraigado na vida deles. Então essas coisas dependiam de consciência. Para o gentio não tinha problema. Eles já estavam acostumados a não comer. Então não havia problema comer carne de porco, comer esse tipo de comida considerada impura para os judeus. Coisas que estavam relacionadas mais à consciência do que realmente a ser um pecado moral. E aí eu queria trazer 2 exemplos. O primeiro, quando eu era adolescente, nós tínhamos um amigo, e ele era católico, mas ele já tinha um pezinho aqui no cristianismo, né? Na igreja evangélica, e ele participava de acampamentos com a gente, de retiros, e um dia a gente fez um retiro na Páscoa, Sexta-feira Santa. Né? E nós sabemos que os católicos têm nessa data uma tradição de comer somente peixe, nenhum outro tipo de carne. E nós íamos fazer um churrasco, não para afrontá-lo, mas a gente nem pensou, né? Vamos fazer um churrasco, legal. E a gente estava lá, chegou todo mundo com seu kit churrasco, né? Ali, e ele chegou com o kit churrasco dele contendo um peixão bonitão lá, né? E lógico, era uma igreja, então alguns tinham aquelas piadinhas. Trouxe peixe, nossa, para com isso. Mas eu achei muito interessante como os churrasqueiros fizeram, porque eles acolheram. Poxa, você trouxe peixe? Tudo bem, daqui que nós vamos assar. E colocaram lá para assar. E aquele menino participou com a gente, jogou bola, conversou, fez de tudo com a gente, porque ele era nosso amigo. Mas, na hora de comer, comeu peixe. Aqueles churrasqueiros acolheram ele, e ele foi muito bem, e por muitas vezes ele voltou na igreja, esteve conosco. É bom a gente poder acolher, mas o segundo exemplo é de um pastor, que ele nos contou isso em aula, que ele falou, em determinado momento, uma pessoa ligou para ele e falou, pastor, é o seguinte, eu quero que o senhor me prove se eu estou errado ou não. E aí ele disse que ele colocou toda a sua teologia em prática e foi falou, nossa, nunca tive tantos argumentos assim para convencer e falar que ele estava errado. No fim, eu ganhei a discussão. Desliguei o telefone e falei, ganhei. Ele nunca mais viu aquele rapaz na igreja. Nunca mais. E ele falou depois, na verdade eu não ganhei nada, eu perdi.
Nós somos chamados para acolher aqueles que estão chegando, mesmo que as tradições deles sejam diferentes, mesmo que os costumes deles sejam diferentes dos nossos, desde que não sejam costumes pecaminosos, nós devemos recebê-los. Se for pecaminoso, devemos recebê-lo e tratar a vida dele também. Mas se não for, nós não devemos nem discutir, colocar isso em pauta, porque não é necessário, não causa o crescimento da igreja. Isso para a gente hoje parece até algo meio bobo, né? A gente fala, eles brigavam por causa de comida, né? Para a gente já está resolvido isso, né? Mas naquela época era sério. Olha Pedro que fez, né? Com os lençóis lá dos animais, ficou discutindo, mas em outro momento também Pedro falha com relação a isso. Quando ele está com Paulo e comendo com os gentios, Paulo narra isso em Gálatas 2, e eles estão comendo todos bem ali, e de repente ele fala que chegam uns da parte de Tiago, que eram os judaizantes. E então, o que Pedro faz? Deixa os gentios para sair, né, para ir de lado, para ficar com os judaizantes. Provavelmente ele estava comendo ali uma carne impura, mas quando chegam os da parte de Tiago, ele sai. É interessante que no primeiro momento, mesmo Pedro tendo aquele confronto com Deus, ele não queria comer porque era para a glória de Deus. Mas neste segundo momento já não é para a glória de Deus. É para impressionar aqueles que estão ali. É por causa do que os outros estão pensando. As nossas tradições também não são necessariamente pecados. Muitas vezes a gente tem alguns tipos de tradições e que nós colocamos e nós queremos conservar e nós conservamos por conta da nossa vida, né? Fomos criados dessa maneira, mas não são necessariamente pecados, fazer ou não fazer. Deixa eu contar um exemplo. Pastor Noidi, não fique bravo, tá? É sobre o senhor. Eu não combinei com ele, então ele vai me chamar a atenção brincando. Irmãos, eu tinha um pesadelo quando eu era criança. Que eu chegava na igreja e eu estava descalço. E eu chegava na igreja e eu via que eu estava descalço, eu ficava apavorado e eu acordava desse pesadelo, assustado, porque um dia eu estava descalço. E aí quando nós viemos para esse templo aqui, o pastor Noidi chama os presbíteros e os pastores à frente e falou: vamos tirar os pés os calçados dos pés. Eu falei, meu pai do céu, é hoje. É hoje que o meu sonho veio e se tornou realidade, meu pesadelo. Irmãos, brincadeira à parte, né? Lógico. Mas isso é algo que está tão arraigado no meu coração que eu não virei sem sapato para a igreja jamais. E ai de quem vier também, né? Mas o pastor Noidi, ele estava fazendo o quê? Ele estava se lembrando e remetendo ao texto em que Moisés chega e encontra a sarça ardente. E o Senhor fala, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Foi pecado do pastor? Nesse dia eu lembro que ele pregou até sem descalço aqui, né, pastor? Foi pecado do pastor? Não. Foi pecado meu, né? Eu tirei ali, mas é pecado meu não querer tirar sapato? Não, isso é uma tradição que eu tenho e que eu cresci dessa maneira. A Elô já está colocando o sapato dela ali. Estou vendo, Elô, não queria denunciar, mas eu vi. Mas isso é algo que está no meu coração e não tem problema, e nem por isso, né, nós vamos ficar falando que o pastor Noidi é o forte, eu sou o fraquinho. Né? Nesse caso, essa tradição eu realmente seria o fraco da história. Mas, por que eu faço isso? Não é porque eu quero impressionar os irmãos. Lógico que se a gente vê um diferente, a gente vai achar estranho, mas não é por causa disso. Mas é porque eu quero viver para a glória de Deus. Assim como o pastor veio aqui e pregou, por quê? Porque é para a glória de Deus. Ele não estava em si pecando, pelo contrário, ele estava fazendo para a glória de Deus. E nós precisamos tolerar, pastor, tenha paciência comigo. Tenha paciência, porque nós precisamos tolerar uns aos outros. São tradições que nós colocamos? São, né? E eu creio que a maioria daqui vai ter problemas de chegar e estar descalço aqui na igreja. Sim, mas são tradições. Tradições que nós colocamos. Mas nós fazemos isso
para a glória de Deus. O problema é quando as nossas tradições, e tradições não bíblicas, eu reforço isso porque é importante que a gente saiba, se lembre disso. Tradições não bíblicas, que não são pecado nem deixam de ser. Quando nós queremos impor essas tradições aos outros, aí é um problema. Ou então, quando nós queremos que os outros deixem de lado suas convicções também, que não são pecaminosas ou deixam de ser, para fazer aquilo que nós desejamos. E nós queremos impor que as pessoas tenham a mesma maturidade que a gente, sendo que dentro da igreja, mesmo os antigos de casa, não têm a mesma maturidade. Cada um tem um tipo de maturidade diferente. E eu me lembro de um dia que nós estávamos numa aula e eu comentei sobre algo que o pastor Russell Shedd disse. Na época eu não lembrava o nome, hoje eu lembrei. Russell Shedd, perguntaram para ele, pastor, como que o senhor se sente agora que o senhor está sentindo tantas dores por conta do câncer? E ele falou, as dores me lembram que eu estou mais próximo de encontrar o meu Salvador. Ah, que alegria essas dores me trazem. E uma pessoa na aula falou, eu não tenho essa maturidade. Eu falei, eu também não. Né? Nós não temos essa maturidade, é uma maturidade específica desse pastor que ele conseguiu ter. Eu provavelmente falaria, nossa, essas dores me lembram que eu estou mais perto de Jesus, mas podia pular essa etapa, né? A gente podia ir direto, encontrar o meu Salvador, já estava bom demais. Mas a maturidade desse pastor é incrível. Mas, irmãos, nós não temos o mesmo nível de maturidade, nós não podemos cobrar dos outros que deixem as suas tradições só porque chegaram num lugar que é diferente. E o versículo 4 nos fala isso. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, para Deus, é que ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. E quando Calvino vai comentar esse texto, ele diz o seguinte, que muitas vezes nós queremos estabelecer a nossa justiça como crivo, para que as pessoas a sigam. E quando uma pessoa não cumpre essa justiça que eu estabeleci, né, que nós estabelecemos, nós o condenamos porque ele não nos agrada. Não porque ele não agrada a Deus, porque ele não nos agrada. Esse era o problema entre fortes e fracos. Um queria julgar o outro. E Paulo mostra que quem faz tanto o comer ou deixar de comer, o faz para o Senhor. O versículo 8 ele fala, porque se vivemos é para o Senhor, se morremos é para o Senhor, quer pois vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Se nós nos alimentamos, nós somos do Senhor, porque nós damos graças a Deus. Nós estamos comendo uma carne considerada impura, mas nós não temos problema e damos graças a Deus. A pessoa não come um tipo de carne porque ele acredita que aquela carne é impura, ele está dando graças a Deus por isso também. Ele guarda o sábado, mesmo vindo às vezes no domingo, graças a Deus, porque ele está fazendo isso para a glória de Deus. Se nós queremos que as pessoas sigam a nossa justiça, nós estamos sendo motivo de tropeço, pois essas pessoas não estão fazendo mais para agradar a Deus, mas para agradar a nós. Nós temos que nos lembrar e sempre ter a nossa mente cativa ao Senhor e entender que o nosso propósito final é a glória de Deus. Teve uma vez que eu falei sobre a primeira pergunta do catecismo, e aí depois vieram me falar que é isso, o catecismo, né? Nós temos algumas coisas que fazem parte da nossa confissão de fé, os símbolos de fé. O catecismo maior de Westminster, tem o menor e o maior, e tem também a confissão de fé do Westminster. O pessoal aí que vai se tornar membro logo mais, eles participaram da classe de novos membros, eles se interessaram muito por conhecer. E a primeira pergunta do catecismo é: qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós vivemos para a glória de Deus. Nosso propósito final sempre é a glória de Deus.
Nós falamos hoje sobre os milagres de Jesus, né? Falamos que o milagre de Jesus, ele visa também alcançar outras pessoas, mas antes disso, o propósito é glorificar a Deus. Se nós vivemos, vivemos para a glória de Deus. Se nós morremos, morremos para a glória de Deus e não para um ego inflável, para um alto agrado, né? Não para agradar a nós mesmos. E aí, Paulo vai falar principalmente para os fortes, né, ajudarem os fracos. E pode ser que a gente pense, poxa, eu sou forte porque eu como carne de porco, né, não tem problema nenhum. Inclusive, se quiserem me convidar para ir para o Outback, fiquem à vontade, vocês pagam, tá? Mas vai ser muito bom. Então eu sou forte. Não, peraí, não é bem assim. Somos fortes se nós fazemos isso para a glória de Deus, né? Porque tem aquele que chega, ora, Senhor, muito obrigado por este alimento, porque eu não tenho problema dele ser impuro, e perdão porque eu vou comer demais pela gula, né? Não estamos fazendo para a glória de Deus, nós deixamos de fazer e estamos fazendo simplesmente por conta do alimento, porque eu gosto e quero me satisfazer. Nosso parâmetro sempre, sempre deve ser a glória de Deus. E se o meu irmão faz o que ele faz para a glória de Deus, mesmo não sendo o que eu faço e o que eu queria que ele fizesse, que Deus o abençoe, porque ele está vivendo para a glória de Deus. E aí Paulo vai falar no final, por que nós devemos acolher? Então, primeiro, porque Deus o acolheu, né? Deus o acolheu, então, por conta disso. Segundo, porque nós fazemos para o Senhor. Mas terceiro, porque o julgamento final é de Deus. Nós vamos chegar no julgamento final e não interessa se você comeu carne ou não, você vai passar pelo julgamento. Não interessa se você guardou o sábado, guardou o domingo, você vai passar pelo julgamento. Nós seremos julgados. E se nós queremos colocar a nossa justiça como patamar, nós não entendemos a justificação de Cristo. E provavelmente no dia do juízo final nós seremos condenados. A justiça de Cristo foi imputada a nós, foi colocada a nós, de forma que nós vivemos para Ele, para a honra e glória dEle, mas porque a justiça foi cumprida em Cristo. Nós um dia chegaremos diante do tribunal do Senhor. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti em determinado momento, em que as pessoas chegavam e tinham uma balança como se fosse um medidor de justiça. E então ia a primeira pessoa lá e subia na balança. Primeiro ela falava o currículo vitae dela, né? Bom, eu trabalhei na igreja, eu era ministro de louvor, eu trabalhei na diaconia, eu fui presbítero, né? Só não fui pastor porque eu não quis, né? Mas eu fiz todas as outras coisas. Bom, então sobe aí na balança. E chegava, subia na balança e dava. Não foi possível obter a justiça. E aí chamava o outro. Não, eu diferente dele, eu consegui ser pastor. Então eu sou bom o suficiente. Pode colocar aí que eu me garanto. Subia na balança e negativo. Né? Até que chegou um homem com um currículo bem ruim. Daí ele falou, nossa, você tem certeza que você quer subir nessa balança? Né? Porque o que eu estou vendo aqui está bem ruim. Né? Daí chega uma outra pessoa e fala, troca esse livro. Colocou. E aí abriu. Espera aí. Está escrito justificado. Então sobe na balança. E aquele homem foi subir. Não, você não. E aí trazia Jesus. E Jesus subia na balança e dava mais que suficiente. Porque nós não somos justificados pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo. E nós seremos julgados no dia do porvir pelo próprio Cristo. E Ele vai falar, meu filho amado, eu te justifiquei, venha para os meus braços. Mas se nós não fomos justificados por Cristo, Ele vai falar, não vos conheço. Afastem-se de mim. E nesse dia em que nós seremos julgados, o profeta Isaías, em Isaías 45, 23, que é citado aqui no versículo 11, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus.
se você se converteu, se você confiou na justiça de Cristo ou não, você vai dobrar seu joelho e vai dar louvores a Deus. Alguns não subirão com o Pai, mas toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu me lembro de Filipenses 2, de 6 a 11, que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa disso nós fomos justificados, e por causa de sua ressurreição. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é o nosso julgamento, o julgamento que nós fazemos dos outros, que irá definir se somos salvos ou não. Pode chegar o louvor aqui. Não é o nosso julgamento que irá definir, mas o tribunal que nós compareceremos é de Cristo, aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim, que nós cantamos e vamos cantar. Perante Ele nós prestaremos contas. E como será bom nós podemos dizer com aquele irmão a quem nós acolhemos: venha, nós o acolhemos. Nós estamos juntos diante do Pai e nós fomos aceitos por Cristo. Que alegria será poder passar nesse dia e contemplar o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar essa canção. Nesse momento eu quero que você pense naquele irmão que você tem e que muitas vezes talvez a gente esteja desprezando por causa de qualquer coisa. Que você ore por ele, que você transforme seu coração para que possa aceitá-lo, que nós possamos transformar o nosso coração para que possamos aceitar ao nosso próximo, porque todos juntos compareceremos diante de Cristo, diante do Pai.